Dando prosseguimento aos nossos estudos de físico-química e continuando o estudo das soluções, agora a gente vai ver aquelas soluções que sofrem a diluição. O que é diluição? Diluição é a adição de solvente. Então você tem uma solução ali, e eu vou chamar essa solução de solução inicial, e adiciona mais solvente a ela. Se o seu solvente for a água, que é o solvente universal, você vai adicionar mais água, e aí você vai ter uma outra solução. E aí a concentração aqui também vai mudar, tá? E aí a gente vai expressar por meio da diluição qual será a nova concentração após a adição desse solvente. Eu quero que você pense comigo que nessa solução aqui, que é a minha solução inicial, eu tenho 1 mol de soluto dissolvido em 500 ml de solução, ou seja, em meio litro de solução. Eu vou lá e adiciono mais meio litro de solvente. Agora eu vou ter um novo volume, porque com esse meio litro que eu já tinha, mais o meio litro que foi adicionado, agora eu vou ter uma nova solução com volume final de 1 litro. Só que a quantidade em mol de soluto não se altera, tá vendo? A quantidade em mol de soluto numa diluição continua a mesma. O volume vai mudar, a concentração também vai mudar, porque você adicionou mais solvente, mas o número de mols não muda. Então, o número de mols da concentração inicial vai ser igual ao número de mols da concentração final, correto? E aí, quando a gente olha para a fórmula da concentração e expressa essa fórmula da concentração em função do número de mols, ou seja, ao invés de isolar o C, eu isolar o N, olha só o que vai acontecer. Aqui não tem nada em 1 vezes N, N. C vezes V, C vezes V. Então, o número de mols inicial vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial, e o número de mols final vai ser a concentração final vezes o volume final. Pronto! Aqui nós já temos a fórmula da diluição. Qualquer diluição que você for fazer, você vai seguir essa fórmula aqui para resolver. Então, por exemplo, nessa situação aqui, o exercício quer saber qual é a concentração final depois que você adiciona lá meio litro de solvente. Como é que a gente faz para saber? Primeiro, a gente vai colocar lá a concentração inicial, e aqui ó, a concentração inicial é o número de mols, 1, dividido pelo volume, meio, 1 dividido por meio dá 2. Então, a minha concentração inicial vai ser de 2 mol por litro, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o volume inicial aqui é de meio litro. Então, eu vou colocar lá, meio é igual. A minha concentração final eu não sei, é o que eu quero saber. Então, eu vou deixar CF. E o meu volume final, gente, presta bastante atenção porque tem muita gente que confunde e coloca o volume de solvente adicionado. E não é assim. O volume final é o volume inicial mais aquilo que você adicionou. Então, se você adicionou meio litro, então é o que já tinha mais meio litro. E aí a gente vai ter um volume final de 1 litro. Vamos fazer as multiplicaçõezinhas aqui, ó, e verificar que a concentração final vai ser de 1 mol por litro. Então, essa é a concentração final dessa solução hipotética aqui, né? Olha que essa questão muito fácil, porque ela pede pra gente determinar, né, o volume de HCl concentrado. Concentrado, gente, é sempre o que está no início, antes da diluição, tá? Que tem essa concentração aqui de 16 mol por litro, para prepararmos uma solução de 2 litros, então o volume final dessa solução vai ser de 2 litros, de concentração 0,2 mol por litro. Quando a gente lê o enunciado da questão, a gente pode já ir retirando os dados. Como eu falei para vocês, essa concentração inicial, a gente vai ter
A solução inicial bastante concentrada, com 16 mol por litro, ok? Ele pergunta qual que é o volume que eu vou retirar dessa solução concentrada. Fornece pra gente a concentração final, que é de 0,2 mol por litro, e também o volume final. Agora que você já sabe, basta jogar lá na fórmula da diluição, que eu já ensinei vocês a deduzir, caso você se esqueça, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Substituindo aqui, a concentração inicial, antes da adição do solvente, é 16 mol por litro. O volume inicial eu não sei, então eu vou deixar VI. A concentração final é 0,2 e o volume final 2 litros. Então aqui, ó, fica assim, VI é igual a 0,2 vezes 2 dá 0,4. 0,4 dividido por 16 dá 0,025. Então o volume inicial é 0,025. Eu sei que fica muito difícil da gente medir 0,025, né, para preparar uma solução. Então a gente pode expressar esse valor aqui em ml, porque aí fica mais fácil de você medir. Então 0,025 litros para converter em ml, basta multiplicar por 1000 e eu vou ter ali 25 ml então. Aí fica bem mais fácil de medir assim, né?